Olá, eu sou o André, eu sou analista do discurso. Olá, eu sou Simone, também sou analista do discurso. A gente está aqui para fazer um react do react sobre esse vídeo do Coppola. Isso, a gente vai analisar a resposta do Coppola ao Porchat. Que na verdade ele não queria responder nada ao Porchat, ele só queria falar mal do Lula e defender o Bolsonaro. Exatamente, ele defende o discurso bolsonarista que é pautado na tríade Deus, Pátria e Família. E para isso ele fica dizendo que ele vai responder ao Porchat e dar uma torcida no que o Porchat fala para poder conseguir falar. É sobre isso que a gente vai falar. Então a pergunta que não quer calar é: se a resposta do Coppola é ao Porchat, por que cargas d'água Lula está na imagem do vídeo? Diga aí, André. Eu acho que é fetiche. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola de resposta ao comediante Fábio Porchat. Recentemente, em entrevista a um podcast, o contratado da Rede Globo confessou seu pavor em relação à paternidade. Porchat disse que morre de medo que seus filhos sejam burros, imbecis, babacas ou débeis mentais que votam no presidente da República. Mas já você cria um filho, ele vota no Bolsonaro. Você, caralho, Deus me livre isso! Ele virou um débil mental. Então, assim, eu morro de medo de ter filho idiota, filho burro, e filho que maltrata os outros. Mas já tem um filho babaca. Bom, depois de insultar milhões de brasileiros, eleitores do presidente, Porchat afirmou que Bolsonaro é, aspas, um animal, um rato, um verme e um câncer, e que, se preciso, faria campanha já no primeiro turno para reconduzir Lula e o PT à cena do crime. Para justificar sua posição, Porchat afirmou que Bolsonaro não tem humanidade, que mente descaradamente, que ele é responsável pela fome no Brasil e comanda um governo muito corrupto. O Fábio Porchat tem todo o direito de não querer ser pai por medo de ter um filho idiota ou babaca. Aliás, ninguém vai julgá-lo por isso. E assim como qualquer pessoa numa democracia, o Porchat também tem direito à sua própria opinião, por mais disparatada que ela seja. Bom, o que a gente vê aí no início do vídeo é uma mistura entre uma temática privada e uma temática pública. Ou seja, a paternidade, querer ou não ser pai, é um tema que transita na dimensão privada do Porchat, né? Mas, ao mesmo tempo, quando Coppola usa essa temática transportando-a para o espaço público, político, ele faz uma jogada misturando as duas instâncias e a gente sabe muito bem que são coisas distintas, né? O que o Porchat tem na vida privada não necessariamente tem que respingar numa decisão, num posicionamento político, tal como Coppola quer fazer parecer. O que eu acho interessante é que o Coppola, ele pega um trecho, recorta o trecho, em que o Porchat não cita o Lula ainda, ele está criticando quem possivelmente vota no Bolsonaro, né, para falar sobre o Lula e o PT e ainda colocar o Lula e o PT num determinado lugar, que é uma suposta cena do crime. E aqui ele já revela um pouquinho as suas intenções, que vão aparecer lá na frente do vídeo. Quando ele traz o Lula, traz o PT e relaciona o Lula ao PT à cena do crime, ele já revela a sua intenção, né? O que ele vai querer falar, o que ele vai concluir depois lá no final do vídeo. Mas o Fábio Porchat não tem direito aos seus próprios fatos. E é com fatos que nós vamos demonstrar que a balança moral desse comediante global está muito desequilibrada. Atenção. O que significa o Porchat não tem direito aos próprios fatos? O que é isso? O Fábio Porchat não tem direito aos seus próprios fatos. O que significa isso? Não significa nada. Ele só falou isso para poder dizer na sequência. E é com fatos que nós vamos demonstrar que a balança moral desse comediante global está muito desequilibrada. O que ele usa aqui? Ele usa o discurso científico, demonstrativo, fatos, contra fatos, não há argumentos, é um pouco essa a lógica, mas dentro de um processo totalmente retórico, ou seja, esvaziado, mas reforçando que ele vai usar lógica, ele vai trazer aqui argumentos que são irrefutáveis. Até porque uma pessoa que faz o boletim para Jovem Pan com aquela cara de sério, só pode usar fatos, né? Só pode usar fatos. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma contradição elementar na postura dele. Reparem que coisa bonita que ele fala nesse trecho aqui da entrevista. Nesse país que a gente está, nós podemos escolher ser quem a gente quer ser.
Vamos escolher ser legal. Vamos escolher ser gente, né? Vamos escolher ser gente que se importa com o outro. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Bom, impossível discordar do Porchat nessa. O Fábio hoje pode ser quem ele quiser, inclusive uma pessoa gentil, uma pessoa tolerante, uma pessoa que se importa com o próximo, que respeita o outro. A questão é que o mesmo cara, paz e amor, que disse essas coisas lindas, alguns minutos depois já estava lá ofendendo milhões de pessoas que pensam diferente dele, insinuando que seriam burros, idiotas e sádicos, gente que só quer o mal aos outros. Cadê toda aquela empatia? Cadê aquele amor que a gente está precisando tanto, Fábio? Esse comportamento incoerente e contraditório do Porchat é um exemplo escancarado do famoso ódio do bem. Se o seu discurso é de não violência, então você tem a obrigação moral de agir e falar de forma não violenta. E vamos retomar o que ele disse, nós podemos escolher quem a gente quer ser. Então por que nos especiais de Natal, lá do Porta dos Fundos, vocês retratam Jesus como um torturador? Vocês retratam os apóstolos como drogados e as seguidoras do Messias como prostitutas? Cara, vocês têm todo o dinheiro e todo o tempo do mundo para bolar alguma coisa realmente especial, mas é isso que vocês escolhem ser, zombadores da fé alheia e da forma mais grosseira. Uma pena. Mas vamos... Nesse trecho, André, ele vai caminhando, usando várias idealidades ligadas à moral, caminhando para o ápice do discurso dele, que é o discurso religioso. Então ele vai usar a idealidade, por exemplo, do respeito, tolerância, amor, né, que são idealidades que contra as quais ninguém se opõe. São coisas que todo mundo, né, concorda. E aí ele vai caminhando para quê? Jogando isso tudo para criticar o Porta dos Fundos, do qual o Porchat faz parte. Né? Ele sai de uma fala do Fábio, que ele diz assim, nós podemos escolher o que a gente quer, né? Ele está respondendo ao Fábio Porchat. Para depois criticar o que o Porta dos Fundos faz, em especial de Natal, que não tem nada a ver com o que o Fábio Porchat está falando. Não tem a ver com o que ele está falando, mas tem a ver com o discurso religioso, que é um dos tripés, uma das pontas do Bolsonaro. Tem a ver com o que ele quer defender, por isso que ele está trazendo desse lado. Porque se ele for criticar só o que o Fábio Porchat falou numa entrevista sobre se ele for ser pai, o que ele vai pensar do filho dele, se o filho dele um dia tratar mal as pessoas, isso não tem nada a ver com o que o Porta dos Fundos faz. Mas é isso que ele está tentando colocar junto. O Coppola, ele dá uma pincelada no discurso do Porchat, caracterizando como contraditório. Isso é um argumento também ad hominem, que é atacar a figura do Porchat para, de alguma forma, manchar a imagem dele. O importante nesse momento nem é tanto o conteúdo ele vai elaborar mais à frente, mas é dizer, olha, o sujeito está sendo contraditório e ele está ferindo algumas idealidades que ele mesmo tenta sustentar, que é respeito, tolerância, amor, gentileza. Então é como se ele estivesse criando ali uma armadilha para depois fechar com a crítica ao Porta dos Fundos, puxando para o discurso religioso. É o tipo de argumento que assim, é criado dentro da bolha do próprio Coppola. Eu vou criticar o Fábio Porchat dentro dos meus princípios, que eu acredito que sejam os princípios ideais. Que são os princípios do bolsonarismo. Exato. E aí sim eu vou falar que aquilo que ele está falando é contraditório. Mas o Fábio Porchat não está falando aquilo dentro dessa bolha, dentro desse contexto de ideais. O Fábio Porchat está falando isso dentro de outro contexto de ideais. Sim, e que a gente pode escolher ser legal. Ele diz isso, que é se opondo ao discurso bolsonarista de certa forma. Né? E o Coppola vai distorcer isso tudo dentro de um contexto, uma bolha de idealidades que ele sustenta, calcado nos valores bolsonaristas, para tentar distorcer o que o Porchat diz. Aqui o que é importante falar é que ele passa um tempão no vídeo citando um monte de estatística, blá 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 estatístico, porque é simples, né? Você escolhe as estatísticas que você quer e fala elas do jeito que você quer. Essa legenda aí é a típica estratégia. Ele põe a reportagem da Veja. A Veja, né, gente? A Veja foi só aquela revista que fez mais de 60 capas demonizando o Lula e o PT. Só essa revista aí. Então ele pega essa revista para botar a reportagem da Veja. Olha o título da reportagem da Veja. IBGE, 2 pontos, 52 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Olha a legenda do vídeo do Coppola. IBGE, aí ele põe a data, 2016, a pesquisa do IBGE. 2 pontos. PT, ele bota a sigla do PT, né, antes do verbo, como sujeito da ação, que é o que não está no título da reportagem da Veja. Mas dentre todos os malabarismos retóricos no discurso do Porchat,
esse aqui se destaca muito. Antes de a gente começar a falar de corrupção, que tem nesse governo muita corrupção nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana. De uma pessoa que é um ser humano, que não é objeto, não é um cara que não gosta do outro, que provoca ira, raiva, que mente descaradamente. Não, peraí, Porchat, você vai votar no Lula porque o Bolsonaro é mentiroso? Pelo amor de Deus, cara, o Lula chegou a ser condenado em 3 instâncias por 20 juízes por corrupção e lavagem de dinheiro. E outra coisa, Fábio, de onde você tirou tantos casos de corrupção no atual governo? Por favor, faz uma lista com o número do processo judicial, o valor efetivamente desviado e quem se beneficiou do esquema. Porque se for para falar de PT e companhia, há centenas de envolvidos, incluindo o próprio Lula, e bilhões e bilhões de reais em desvios comprovados pela justiça. Aliás, o Porchat, ele repete a exaustão na entrevista que o atual governo é muito corrupto. É uma acusação sem provas, mas o intuito dele não é ser justo, nem falar a verdade. O seu objetivo é criar uma falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro, como se eles fossem moralmente iguais, culpados pelos mesmos crimes. Não são. Porque no fundo, o que ele está fazendo aí? Ele está amarrando aquilo que ele falou lá no início, Simone, sobre trazer o Lula e o PT de volta à cena do crime. Para chamar o Lula de condenado, porque no fundo, o STF foi lá e anulou os processos. Não existe condenação mais. Não. Né? Mas eu vou esquecer que o STF anulou os processos e vou dizer assim que ele foi condenado antes do STF anular, mas eu não vou falar que o STF anulou. Nessa eleição só há um ex-criminoso, um ex-condenado e um ex-corrupto. E isso é um fato, não uma opinião. Nessa eleição só tem um investigado e inocentado. O outro tem 100 anos de sigilo. Então, muito cuidado com as fake news, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Então, para finalizar a nossa análise, eu acho que seria muito importante falar de como as emoções são utilizadas pelo Coppola ao longo desse texto, desse vídeo. Primeiro, ele acolhe falsamente a emoção do medo, que é reportada pelo Porchat, e o medo é um sentimento mais passivo, digamos assim, então ele acolhe falsamente esse sentimento, depois ele faz referência ao ódio do bem, vai deslocando esse medo para o ódio é um sentimento muito mais ativo, muito mais reativo, né? E apesar disso, ele não fala do gabinete do ódio, né? Ele vai falar do ódio do bem, que seria esse ódio do Porchat, ao bolsonarismo e tudo, e ele finaliza, né? Ele, digamos assim, ele fecha o seu discurso evocando um outro sentimento, uma outra emoção, que é a esperança. E a esperança é comumente associada aos discursos de esquerda. Ele traz a palavra esperança e Deus na sua conclusão. Né? A palavra esperança é uma palavra muito carregada historicamente pelos governos Lula. Né? Quando o Lula ganhou a primeira eleição, ele disse: a esperança venceu o medo. Né? E o que Coppola faz no final do seu vídeo para impulsionar para o lugar que ele quer? Ele fala de esperança e ao mesmo tempo termina com a palavra Deus. Né? O fato é que o Coppola não quer responder ao Fábio Porchat. O Fábio Porchat é só um gancho. O que o Fábio Porchat falou é só um gancho para ele vir defender os valores que são defendidos pela campanha do Bolsonaro e defender o seu candidato de preferência. É isso. Bom, pessoal, o que a gente tentou fazer aqui foi tentar desmontar um pouquinho as estratégias argumentativas desse tipo de comentarista, desse tipo de jornalista. É um discurso aparentemente muito bem entoado, né, muito bem falado, tem uma retórica impecável, mas se a gente for a fundo, descortinando esse discurso, a gente vai perceber que ele é absolutamente vazio.